é uma inversão na base, né? O que é verde agora no governo Lula era vermelho no governo Bolsonaro. O que era vermelho no governo Bolsonaro virou verde aqui. Então, é a polarização da sociedade brasileira dividida entre o lulismo e o bolsonarismo. Pois bem, vamos falar agora de governo Lula. Vamos virar a página, vamos falar de governo Lula. Importante pesquisa do Datafolha esse fim de semana, uma pesquisa bem detalhada, presencial, nacional, com mais de 2.000 pessoas, falando sobre o cenário do governo Lula. A gente não está muito diferente das pesquisas anteriores. Lula tem uma avaliação razoável do seu governo, abaixo da avaliação dos outros governos e não muito diferente das avaliações que Bolsonaro recebeu no primeiro mandato. Então, há alguns sinais que merecem atenção e preocupação do governo Lula na pesquisa. Vamos ver. A avaliação do governo Lula, então, depois de 3 meses, né? São 3 meses de governo Lula completados agora em 1º de abril. A pesquisa foi feita em 29 e 30 de março, tá? Então, aí é caminho dos 100 dias. Então, 38% considera o governo Lula bom ou ótimo, 29% é a barra vermelha ali, consideram ruim, 30% regular, 2% não souberam responder. Então, tá aí uma avaliação razoável para o governo nesse início de governo, mas ela é equivalente ao que Bolsonaro tinha no mesmo período, depois de 3 meses de mandato. Quando o Bolsonaro completou 3 meses, ele tinha 32% de bom e ótimo. Lula tem 38%, está acima. Bolsonaro tinha 30% de ruim e péssimo, Lula tem 29%, então estão empatados na avaliação negativa. É uma inversão na base, né? O que é verde agora no governo Lula era vermelho no governo Bolsonaro. O que era vermelho no governo Bolsonaro virou verde aqui. Então, é a polarização da sociedade brasileira dividida entre o lulismo e o bolsonarismo. Acho que é difícil hoje falar propriamente de esquerda e extrema-direita. Acho que estão muito... Essas opções políticas no interior da sociedade estão muito concentradas na figura dos líderes dessas correntes, né? Lula como líder da esquerda, ou mais propriamente atualmente da centro-esquerda, e Bolsonaro, líder da extrema-direita. Gilberto Cruvinel. Mauro, bom dia. O ensino médio, como está, impede o pobre de entrar na universidade. Camilo defende e ainda mantém direitista no MEC. Lula nada fará. Então, esse tem sido um tema que a gente tem tratado constantemente aqui, tanto com o Daniel Cara quanto com a Helenira Vilela, e o fato é esse, o Lula apoia o Camilo tem amplo apoio do presidente Lula, né? Está havendo uma discussão sobre a questão da reforma do ensino médio, mas, de fato, o Ministério da Educação apoia este novo ensino médio, né? Que não tem relação com ao pensamento democrático e de esquerda para a educação brasileira. Vamos em frente. Em relação aos seus governos anteriores, veja que a situação realmente é bem pior. É claro que o cenário é diferente, né? A gente não tinha em 2003, primeiro mandato, em 2007, segundo mandato, o nível de polarização que a gente tem hoje. Tinha oposição, né? Inclusive há uma diferença, né? Em 2003 e 2007, a direita liberal estava na oposição, junto com a extrema-direita, mas a expressão da extrema-direita era bem menor. Agora, a direita liberal está praticamente toda ela dentro do governo Lula. Então, a gente tem, vamos dizer assim, uma concentração política ao lado do governo Lula bem maior do que em 2003 e 2007, mas uma polarização social muito maior também. Então, em 2003, Lula tinha, depois de 3 meses, 43% de ótimo e bom. Em 2007, segundo mandato, né, depois do sucesso impressionante de Lula no primeiro mandato, esse número saltou para 48% ao final do terceiro mês. Então, olha lá, 43 em 2003, 48 em 2007, agora 10 pontos a menos
38% de bom e ótimo. Quanto à avaliação negativa, ruim e péssimo, em 2003, 10% de ruim e péssimo. Em 2007, vocês estão vendo aí, é um sinal do início da polarização já na sociedade. Subiu para 14, agora 29, mais do que o dobro de 2007. Então, esse é um cenário realmente preocupante para o governo Lula. Eu vou mostrar aqui, vou ler, porque os números são pequenininhos, esses dois quadros aqui, como é uma inversão completa e é o sinal desse processo de polarização absoluta na sociedade entre extrema-direita e esquerda, entre ricos e pobres no país. Então, em cima, é quem votou em Lula. Quem votou em Lula, 71% avalia seu governo como ótimo e bom, e apenas 3% como ruim e péssimo. Quem votou em Bolsonaro é um espelho invertido. 7% avaliam como ótimo e bom e 60% avaliam como ruim e péssimo. Tá? Esse, então, mostra essa... Ou seja, o cenário da eleição está como que congelado no país. Né? A gente tem um cenário que é exatamente o cenário das eleições. Tá? Ao que algumas pessoas dizendo, eu nunca participei de uma avaliação, eu não participei de pesquisa, isso invalida a pesquisa. Não funciona assim, gente. São 2.000 pessoas no país. Então, realmente é difícil. Né? É difícil. É mais ou menos que nem ganhar na Mega Sena, você ser chamado para uma avaliação. Isso não quer dizer que a avaliação, que uma pesquisa seja inválida, seja falsa, ou seja fake. Não são métodos. O campo da esquerda é tradicionalmente um campo da ciência, né? E as pesquisas são pesquisas feitas com base numa construção científica ao longo das décadas. A avaliação do Lula em segmentos. Então, veja aqui mais uma vez a questão da polarização e como o cenário eleitoral se mantém cristalizado. Lula é considerado ótimo e bom por 53% dos nordestinos. Entre os sulistas, o povo do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, esse percentual cai para 29%. Entre os mais pobres, quem ganha até 2 salários mínimos, a aprovação chega a 45%. Né? Vamos ver, 38% no geral, 45% entre os mais pobres. E cai para 30% entre os mais ricos, mais de 10 salários mínimos. Então, no geral da população, ele tem 38%, entre os ricos tem 30%. Cai bastante. Se a gente subir mais na escala da renda ou patrimônio, vai cair. Cada vez vai cair mais a popularidade de Lula, chamada luta de classes. Já entre os evangélicos, o governo é apoiado por 28%. Então, a questão evangélica continua colocada aí. Pelos católicos, 45%. 45%. Tá? Então, essa é uma questão que preocupa nessa pesquisa, né? Além dessa avaliação realmente menor, que é a dos outros 2 mandatos de Lula, as expectativas estão rebaixadas, né? Então, expectativa daqui para frente. Tá? Então, 50% avaliam que o Lula fará um governo ótimo ou bom, bom sinal. 27% esperam regular e 21% ruim, péssimo. Mas aí vem o seguinte, 51% avaliam que Lula fez menos do que eles esperavam nesses 3 meses. 18% acham que ele fez mais, 25% consideram que ele fez o esperado. Apenas 28% acham que o presidente irá cumprir aquilo que prometeu na corrida eleitoral. 50% avaliam que a maioria das promessas não será cumprida, enquanto 21% acha que nada será feito. Então, 28% dizem que Lula vai cumprir, 50% diz que a maioria não será cumprida e 21% acha que nada será. Vejam que interessante aqui como a gente tem tendências paradoxais e contraditórias na opinião pública nesse momento. Ou seja, depende da performance do governo Lula. A performance do governo Lula vai ser crucial para a sua popularidade e, portanto, para barrar as tentativas de golpe, é o tema da nossa abertura
aqui. Mais uma vez, veja a polarização, que interessante. Você tem do lado de quem... peraí, deixa eu ver aqui só se a tela é essa mesmo. É isso aí. Expectativa daqui para frente, a gente viu, né? 50% acha que Lula vai fazer um governo ótimo ou bom, 27% espera um governo regular e 21% ruim péssimo. Quem votou em Bolsonaro, 44% falam em governo ruim péssimo. Tem uma fatia ali interessante de 37% que fala em regular. O governo Lula está querendo localizar esta turma e trabalhar com esta turma. E ótimo e bom, apenas 17% do lado do lulismo, vamos dizer assim, do quem votou em Lula. A expectativa de que ele faça um governo ótimo e bom vai a 84%. 84%. Tá? Realmente muito forte a polarização. Sobre comportamento de Lula, veja que interessante aqui. 37% das pessoas considera que Lula se comporta de maneira adequada como presidente o tempo todo. Tá? 24% diz que ele faz isso quase todo o tempo e 20% acham que ele não age de maneira condizente com a presidência, com a cadeira que ocupa. Então, 20% acha que ele, a maior parte do tempo, ele não tem um comportamento condizente com um presidente da República, e 18% dizem que ele nunca tem comportamento condizente. Mais uma vez, vejam bem, a questão da polarização, né? Esses 20 mais os 18, que tem um olhar negativo, vai dar exatamente o campo bolsonarista. Áreas em que o governo tem ido melhor. Povos indígenas, então vejam que a questão e a da ação do governo em relação aos Yanomamis, de fato, teve repercussão grande na população. 16% é a que está bem à frente das demais. Aí, na sequência, vem combate à miséria, tema forte, né, para o governo Lula, cultura e promoção da igualdade racial. Áreas em que o governo tem ido pior, economia. Essa é uma questão chave para o governo Lula. 15% de visão negativa. Segurança, saúde e segurança pública, 12%, e aí depois vem educação, 6%. Combate ao desemprego e corrupção, 10%, e educação, 6%. A Carla diz aqui, o povão nem sabe o que é polarização, mas não precisa saber. O fato é que está polarizado. A questão não é o conhecimento teórico sobre um tema, é como a realidade se apresenta. A realidade se apresenta num cenário de extrema polarização, Carlos. A questão não é um debate acadêmico, né, sobre isso. Então, veja aqui questões de oportunidade e de pontos críticos para o governo Lula nessa condição. Bom, olha aqui, esta é o nó do governo Lula nesse momento. Este nó foi agravado ou foi melhorado com a apresentação do arcabouço fiscal, que deve ser aprovado por larga margem no Congresso Nacional. Por sinal, tanto a base petista quanto a base conservadora vai votar a favor do arcabouço fiscal. A questão é um arcabouço fiscal que vai botar a economia para andar, vai fazer o país crescer, ou é um arcabouço fiscal que manterá o país na rota medíocre dos governos Temer e Bolsonaro? Os economistas com quem eu tenho conversado estão extremamente preocupados. A base política do governo tem vendido uma narrativa de que esse é um bom pacote fiscal, é o pacote fiscal possível e que vai levar à retomada do crescimento econômico. Isto não é consenso. A maioria dos economistas de esquerda olha com muita cautela e restrições esse pacote fiscal. Mas essa é a questão chave. As ações do governo Lula farão a economia crescer ou não? Isso definirá o futuro do seu governo. Nos últimos meses, a sua situação econômica mudou? Pergunta do Datafolha. Ficou como estava, 50%, era 38%, subiu para 50%. Piorou, 27%, era 31%. Melhorou, 23%, eram 31%. Então, você vê que a gente tem cenários
com possibilidades, uma verdadeira encruzilhada, né? Tanto os que acham que piorou, diminuiu, quanto os que acham que melhorou, também diminuiu. Nos próximos meses, vamos falar agora de expectativa, a situação econômica vai melhorar, ou a sua situação econômica, a tua, das pessoas, da pessoa perguntada, vai melhorar, vai piorar, vai ficar como está? Melhorar, 56%, caiu um pouquinho, era 59%. Esse era 59% foi em 1º de janeiro, logo na posse, tá? Ficar como está, 28%, não mexeu, piorar, 14%, era 11%. A gente vê, não tem também uma mudança grande nas expectativas econômicas, mas cenário, esses 3 meses não tiveram condão de mudar essas expectativas. Nos últimos meses, a situação econômica do país mudou, ficou como estava, 41, eram 35, isso é um mau resultado do governo Lula, porque estava muito ruim, né? Piorou, 35, eram 38, uma melhora. O piorar, diminuir, quer dizer uma melhora na avaliação. E melhorou, 23, eram 26. Então, cenário realmente complexo. Daqui para frente, o desemprego vai aumentar, vai diminuir ou vai ficar como está? Aumentar 44, tem um salto aqui relevante, de 36 para 44. Diminuir 29, eram 37, e ficar como está 26. A questão do emprego é uma questão crucial, e este é um tema dos economistas. Há uma avaliação que eu colhi de vários economistas de esquerda, de que esse pacote fiscal não permitirá a retomada do emprego. Se isso acontecer, a situação complica. É fundamental que o arcabouço fiscal seja capaz de dar respostas a esse tema da criação do emprego. Daqui para frente, a inflação vai aumentar, vai diminuir ou vai ficar como está? Vai aumentar 54%, veja o salto que deu, de 39 para 54, ficar como está, 24, está estável, diminuir 20, eram 31. Esta resposta é preocupante, porque se o horizonte for de aumentar a inflação, isso vai dar base argumentativa, para essa ação nefasta do Banco Central, da expectativa inflacionária, né, de manter os juros nas alturas. Poder de compra dos salários vai aumentar, diminuir ou ficar como está? Ficar como está, 34, era 31 no começo do governo, aumentar 33, era 43 no início do governo, então o otimismo caiu, e diminuir 31, era 21%. 10 pontos percentuais em que de transferência, né, da perspectiva de melhora do poder de compra dos salários para a diminuição. A Fátima França diz, esses institutos de pesquisa querem que as pessoas sejam mãe de Ná. Não é, Fátima, o que os institutos de pesquisa, nesse caso, estão fazendo é medir a temperatura e pressão, é medir a expectativa das pessoas. Olha, o Banco Central, semanalmente, faz a tal pesquisa Focus com os bancos, com os executivos das instituições financeiras do Brasil, que faz um rol de perguntas mais ou menos parecido. É muito positivo que o povo seja ouvido sobre as suas expectativas, porque o que tem hoje é que na esfera lá do Banco Central, só os ricos e muito ricos e o setor financeiro é que apresentam suas expectativas e são decisões tomadas com base nessas expectativas. Então, seria importante que os pobres fossem ouvidos regularmente, não é em pesquisa de vez em quando, mensalmente, fosse medir a expectativa dos mais pobres para basear decisões de governo e do próprio Banco Central. Tá? Exatamente sobre o tema Banco Central, aí Lula nada de braçada. Tá? 71% considera que a taxa de lucro no Brasil é bem maior do que deveria, 71%, só 5% acha que é mais baixa do que deveria, deve ser quem está ganhando dinheiro com juros, né? E não sabe 6%, adequada 17%. Então, aqui a gente tem, é claro, não tem 17% do país de ricos, muito ricos e aplicadores no mercado financeiro, não chega a isso. Então, é interessante ver a disputa ideológica no interior da sociedade, né? Aqui eles perdem de lavada, mas tem uma fatia, provavelmente aqui das camadas médias, que se deixa convencer por esta argumentação. E olha aqui, ó. O presidente Lula tem agido bem ou mal ao pressionar o Banco Central para diminuir a taxa de juros. 80% considera que o presidente Lula age bem. E aqui tem uma questão interessante, porque aí o que a gente vê,
são os setores conservadores, setores políticos da base do governo Lula, inclusive, de dentro do Ministério Lula, que acho que não pode ficar brigando com o Banco Central. Tem que brigar. Tem que brigar. A gente vê que é um destaque na visão sobre o presidente Lula a postura dele em relação à taxa de juros. Lula fez muito bem. Ele deve continuar a bater nesse tema da taxa de juros. Este é um tema central para o presidente da República. Deveria ser um tema central também para o ministro da Fazenda. Mas Haddad tem adotado uma postura de extrema conciliação com os banqueiros em relação ao tema da taxa de juros, né? Então, deixa eu só dar um aviso aqui, nossos convidados, ainda mais quando o Plínio não está aqui, aí é assoviar e chupar cana o tempo todo aqui. Vamos embora. Lula tem que continuar batendo na taxa de juros. Lula tem que continuar falando sobre os temas cruciais para a vida do povo brasileiro. Essa pesquisa mostra claramente isso.